Durante séculos, a Cabala foi cercada por mistérios. Algumas pessoas dizem que ela revela segredos sobre Deus. Outros acreditam que ela está ligada à magia e ao ocultismo. Mas será que essa fama corresponde à realidade? Neste vídeo você vai descobrir o que realmente é a Cabala, como ela surgiu e por que continua despertando interesse mesmo depois de tantos séculos. O que significa a palavra Cabala? Antes de entender seus ensinamentos, precisamos começar pelo próprio nome. A palavra Cabala vem do hebraico Kabbalah, que significa receber ou tradição recebida. Mas receber o quê? Segundo a tradição judaica, esse conhecimento era transmitido de mestre para discípulo. Durante muito tempo, ele nem sequer era escrito. Era ensinado oralmente apenas para pessoas consideradas preparadas para estudá-lo. Por isso, a palavra Cabala passou a representar uma tradição preservada ao longo de muitas gerações. Onde surgiu a Cabala? A Cabala nasceu dentro do judaísmo, mas definir exatamente quando ela começou não é uma tarefa simples. Suas origens são tão antigas que até hoje é difícil apontar exatamente quando ela começou. Durante séculos, diferentes mestres reuniram interpretações, reflexões e ensinamentos sobre Deus, a criação e o ser humano. Com o tempo, parte desse conhecimento foi registrada em livros. Entre eles está o Sefer Yetzirah, considerado um dos textos mais antigos da tradição cabalística. Mas existe um livro que acabou se tornando o mais famoso de todos, o Zohar. Para muitos estudiosos da tradição cabalística, ele representa a principal obra já escrita sobre o tema. E é justamente o Zohar que nos leva ao personagem mais conhecido da história da Cabala. Quem foi Rabbi Shimon Bar Yochai? Quando se fala em Cabala, um nome aparece repetidamente, Rabbi Shimon Bar Yochai. Segundo a tradição judaica, ele viveu no século II. Na época, o povo judeu enfrentava perseguições do Império Romano. Conta a tradição que, para escapar dessa perseguição, Rabbi Shimon passou anos escondido em uma caverna, dedicando esse período ao estudo e à contemplação espiritual. Também é a ele que tradicionalmente se atribui a autoria do livro do Zohar. Ao longo dos séculos surgiram diferentes debates sobre a história e a autoria dessa obra. Mesmo assim, sua influência atravessou gerações e fez do Zohar um dos livros mais importantes da Cabala. Mas afinal, para que serve a Cabala? Essa talvez seja a pergunta mais importante de todo este vídeo. Ao contrário do que muita gente imagina, a Cabala não surgiu para ensinar magia, realizar rituais ou prever o futuro. Seu objetivo sempre foi outro: ajudar o ser humano a compreender melhor a si mesmo, sua relação com Deus e o funcionamento da criação. Os cabalistas acreditam que o universo possui uma ordem e que, ao compreender essa ordem, também passamos a compreender melhor a nossa própria existência. É como usar um mapa. Quando entendemos o mapa, fica mais fácil entender o caminho. Por isso a Cabala procura responder perguntas que continuam fazendo sentido até hoje. Por que existe o sofrimento? Existe livre-arbítrio? Como podemos nos tornar pessoas melhores? Qual é o papel do ser humano na criação? Independentemente da religião de cada pessoa, são perguntas que atravessam gerações. Talvez seja justamente por isso que a Cabala continue despertando tanto interesse. A árvore da vida. Existe um símbolo que resume grande parte dessa tradição: a árvore da vida. Provavelmente você já viu esse desenho em livros, filmes, jogos, tatuagens ou até na internet. Ela é formada por 10 esferas interligadas. Segundo a tradição cabalística, essas esferas representam diferentes aspectos da criação e do relacionamento entre Deus, o universo e o ser humano. Para muitos estudiosos, ela funciona como um verdadeiro mapa espiritual, mas entender cada uma dessas esferas exige tempo. E esse será justamente o tema do próximo vídeo. Afinal, Cabala é magia? Essa é uma das dúvidas mais comuns de quem começa a pesquisar o assunto. A resposta depende da tradição que está sendo estudada. Originalmente, a Cabala nasceu como uma corrente de pensamento ligada ao judaísmo e voltada ao estudo espiritual. Séculos depois, algumas escolas esotéricas passaram a utilizar conceitos cabalísticos dentro de práticas mágicas e ocultistas. Foi esse processo que fez muita gente acreditar
que cabala e magia são exatamente a mesma coisa. Mas historicamente essa relação é bem mais complexa. Ao longo dessa série vamos mostrar essas diferenças com calma, sempre procurando separar aquilo que pertence à tradição judaica daquilo que foi incorporado posteriormente por outras correntes esotéricas. Depois de quase 2000 anos, a Cabala continua sendo estudada em diferentes partes do mundo. Ela influenciou religiosos, filósofos, místicos e pesquisadores. Você pode concordar com seus ensinamentos, pode discordar deles, mas uma coisa é difícil negar. Poucas tradições despertaram tanta curiosidade durante tanto tempo, e essa foi apenas a primeira etapa da nossa jornada. No próximo vídeo, vamos explorar a Árvore da Vida e descobrir por que ela se tornou um dos símbolos mais famosos do misticismo. Se esse tipo de conteúdo desperta seu interesse, inscreva-se no canal. Nos vemos no próximo vídeo.